Bem com o Pão. Olá pessoal, estamos aqui em mais um De Bem com o Pão. Hoje com a presença aqui dos nossos ilustres irmãos aqui, a Milene e o Alex, que estão aqui para também trazer para vocês um pouquinho mais do que o Senhor tem acrescentado na vida deles, através desse farto material, dessa imensa mesa que o Senhor tem para nós, com grandes manjares vindos diretamente dos céus para nós, através de tudo isso que o Senhor tem nos dado, tem nos trazido aí de conhecimento das suas revelações, das revelações dos mistérios contidos na palavra de Deus. E aqui nós vamos trazendo, dando graças aqui a participação dos irmãos, né? Muito obrigado por poderem participar do De Bem com Pão. Toda sexta-feira, às 22 horas, você pode estar nessa comunhão aqui conosco. É um prazer recebê-los aí, os irmãos, para que a gente possa estar aqui, juntamente com vocês aí e nós aqui, podendo participar dessa comunhão maravilhosa e falar mais um pouquinho sobre tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Já deixo aqui o irmão para poder dar saudação aos nossos viewers, nossos telespectadores, e falar já um pouquinho aí sobre como é que essa experiência aí que o Senhor te deu de conhecer um pouquinho mais, né, através desse movimento da Igreja do Senhor Jesus, o que alavancou, o que teve de gancho, qual foi a isca ou o anzol utilizado para pescar esse irmão e trazer para esse movimento, né? Amém. Bom, queria agradecer a oportunidade do Senhor vir nos dar de vir aqui compartilhar um pouquinho a experiência, né, como o irmão estava falando. Eu creio que nada substitui uma experiência com Deus, né? E eu tenho visto que uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu entrei no corpo, eu sempre ouvi muito falar sobre a palavra realidade, né? E eu sempre me identifiquei muito com essa expressão, porque eu tenho visto a oportunidade que Deus tem dado de a gente poder, mais do que ouvir a verdade, receber, tornar ela uma realidade em nossas vidas, né? E eu acho que o pão, né, que é o tema desse encontro, desse bate-papo, desse programa, ele é fundamental, né? Eu tenho visto a preocupação que Deus tem tido com a gente quando o assunto é alimentação, né? E eu tenho recebido tantas revelações do Senhor nesse sentido, tenho tido muito zelo, né? Porque eu sei da importância, Deus, desde que eu entrei nesse ministério que o Senhor me chamou, eu tenho ouvido muito o Senhor falar sobre a importância do alimento, né? Para esse nosso crescimento espiritual. Milene e eu já tivemos muitas oportunidades assim de receber o alimento do Senhor né, a casa do Senhor é farta nisso, né? Acho que a mesa é muito farta e às vezes ela é tão farta que a gente precisa clamar muito o Senhor, porque a gente pode se perder nessa grandiosidade que é a fartura da mesa do Senhor, né? E eu peço muito para o Senhor me dar sabedoria assim, no sentido de não gerar confusão, né? Porque eu vejo que às vezes é tão farto, a Milene trabalhando agora com a expansão do reino, trabalhando nesse ministério, que eu creio que ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência fantástica que a gente tem tido. Às vezes eu tenho tanto material à disposição que eu tenho que clamar para o Senhor, assim, para mim não me perder, porque o espírito de confusão nos cerca, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa à disposição que a gente não sabe para onde recorrer. Daí tem a TV Menorá, tem todas as inúmeras programações da igreja, né? Mas todo o material à nossa disposição nós temos que estar assim muito clamando o Senhor para Ele nos dar a direção. Mas eu compartilho assim com os irmãos que uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu acho que foi uma pergunta que o irmão fez, né? O que me captou? Eu creio que o Senhor trouxe assim para mim muita questão do grupo familiar, né? O grupo familiar sempre foi uma coisa que me despertou, né? Sempre foi algo que me chamou a atenção, porque assim como era lá na época da igreja primitiva, né? Eu creio que a vontade do Senhor é que a gente faça isso, porque onde eu mais cresci foi em grupo familiar, né? Eu vejo que ali é a oportunidade de a gente ter experiências com Deus, né? A gente sabe que hoje Deus não quer que nós sejamos somente conhecedores da palavra, né? O pão nos traz muito o conhecimento, né? Mas eu vejo na necessidade de a gente, além de conciliar o conhecimento, conciliar aquilo que eu falei lá no início, que é a realidade. E para essa verdade se tornar uma realidade em nós, né, a gente precisa desse compartilhar, a gente precisa dessa troca com os irmãos, a gente precisa
desses momentos, né, onde a gente sabe que a gente vai poder ver que a nossa fraqueza é a mesma do irmão, que a gente vai poder ver que as nossas dificuldades é a mesma do irmão, afinal a gente é um corpo, né? E tudo isso que a gente está passando de uma forma coletiva, ela não é individual. E se a gente não tem essa oportunidade de estar se expondo a essas circunstâncias, a gente nunca vai poder enxergar essa realidade, né? Eu vejo que Deus tem falado muito sobre a questão da unidade, né? E essa unidade a gente precisa desse compartilhar, desse congregar, né? E eu creio que uma coisa que sempre me despertou muito, assim, eu cresci muito espiritualmente, foi no grupo familiar. E eu lembro que quando eu fui convidado a ter um grupo familiar aqui em casa, foi no dia do meu batismo, né? Eu não tinha discernimento nenhum sobre muitas coisas, mas o irmão ofereceu, né, um grupo familiar e Milene e eu aceitamos, sem nem saber o que era um grupo familiar, porque nós nunca tínhamos ido em um, né? E ali eu vejo que o Senhor já estava aguardando isso para nós, porque o irmão falou, bastou ele falar, né? Vocês vão crescer muito com o grupo familiar, e eu vejo, né, hoje posso testemunhar 1 ano e meio depois de se passado isso, como realmente é um fato, né? Eu vejo que nós, como corpo de Cristo, né, a gente já tem ouvido muito falar sobre a necessidade de nós abrirmos a porta da nossa casa, e eu vejo, irmãos, que, nossa, muito mais do que uma pregação, ou ouvir isso, experimentar isso é fantástico. Né, eu vejo que foi onde eu cresci muito. E ali o pão está seguido, né? Eu vejo que ali nós compartilhamos a palavra apostólica, né, com o Nutrivídeo, a gente compartilha aqui a gente tem usado bastante agora a experiência de dar seguimento às semi-escolas, então já, né, eu vejo como a gente cresce com a semi-escola, né, trazer esses materiais que estão à nossa disposição para nós crescermos em vida. Então eu vejo que o grupo foi algo que me trouxe bastante crescimento. Amém, que bênção, né? Isso que o irmão está trazendo, até com relação, eu estava lembrando aqui, eu acho que eu conheço essa pessoa que te ofereceu, né? Já um grupo familiar no dia do batismo, só pode ser um sanguíneo, né? Para já no dia do, não, vamos fazer o batismo, já abre o grupo logo, né? E que bênção, né? O Senhor dá aí a vocação para alguns irmãos, né? E tu vê que o irmão, com certeza, não provavelmente, com certeza, estava inspirado pelo Espírito Santo, porque logo vocês já aceitaram, né? E estava ali, então já é uma coisa que é uma bênção danada, né? E eu estava aqui me lembrando exatamente isso que o irmão estava falando também. A gente hoje tem tanto material, né, irmã Milene? A irmã Milene está fazendo essa experiência também de estar levando aí, né? O material de porta em porta, creio eu, né? Já é assim esse trabalho, né? Que bênção, né? Esse trabalho está levando para todo mundo, para que ninguém fique sem alimento espiritual. E essa fartura é tão grande que o Senhor nos dá hoje, que o que o irmão estava falando assim, às vezes a gente fica até confuso, e é uma verdade a gente saber qual é o momento para qual material, né? Porque a gente tem algumas fases do nosso crescimento espiritual ou da nossa vida que a gente precisa estar buscando um determinado alimento, um determinado reforço, um conhecimento para aquele momento ali, né? Então a gente realmente precisa ter o discernimento, buscar o que o Senhor quer nos acrescentar naquele momento ali. Claro que todo material é bom e realmente nos serve, e nos serve como alimento e nos serve realmente para que o Senhor venha nos acrescer espiritualmente. Mas às vezes a gente tem necessidade mais específica de né, um material ou outro, de um assunto mais específico, né? Uma hora a gente precisa dar uma chicoteada na rejeição, hora é na rebelião, né? Ora, a gente precisa estar trabalhando para uma edificação mesmo e precisa buscar um alimento que seja para nos nutrir verdadeiramente, né? Não só de estar realmente nos botando em posição diferente. Então, realmente o que o irmão estava falando aqui me trouxe essa lembrança, realmente, umas vezes a gente precisa... Porque não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo já aconteceu, eu já até compartilhei isso em outro programa também, que tinha determinados materiais que eu começava a ler e não terminava, começava outro depois, né? E eu via que ele estava assim, eu lia aquele material e daqui a pouquinho parava aquele e ia para outro. E aquele deslanchava. Então, claro, era uma questão de eu ir buscar antes, podia ter orado já ir direto naquele material, que era aquele que eu tinha necessidade, né? Claro que me serviu também aquele primeiro material que eu li, não li todo, que depois eu fui buscar de novo, mas a gente vê que tem um momento, né, irmã? A irmã já pode compartilhar e já dizer para o pessoal como é que faz esse trabalho aí de levar o material de porta em porta aí, né? Amém, assim, tu sabe que foi muito assim tremendo, porque eu já tinha um trabalho.
E aí o Senhor me tirou do trabalho e fez com que eu trabalhasse em menos tempo e me deu mais tempo disponível. E eu não estava utilizando, óbvio, esse tempo pro Senhor, né? Aí um dia o Senhor me inquietou assim, tá, mas e no dia do julgamento, né? Eu vou ter que dizer o que eu fiz com o tempo que o Senhor me deu. Eu não ia poder dar outra desculpa que eu estava utilizando pro natural. Então, nesse dia, o Senhor, assim, trabalhou muito no meu coração. Que eu estava vendo que eu tinha um tempo muito disponível e que o Senhor tinha me dado esse talento de falar e de me comunicar e que eu tinha que usar pro Senhor, né? E um dia o Senhor também me constrangeu muito, porque eu também estava me alimentando muito, né? A gente chegou no Senhor, eu comecei pela terapia e depois logo nós tivemos a oportunidade, que nem o Alex estava falando do grupo familiar, sem nem saber o que era, mas a gente queria, né? E eu creio que depois de um tempo com o crescimento dos materiais, eu vi que muitos precisavam acessar aquele material, porque é um material precioso, é o único alimento que vai saciar nossa fome, é a única água que vai matar nossa sede. E aí um dia o Senhor me questionou assim, porque eu estava me alimentando muito. Eu tinha muito material. E aí o Senhor assim colocou um questionamento assim na minha mente. Tu se sentaria na frente de uma pessoa e comeria ela com fome e não ia oferecer nada? E eu, é verdade, né, Senhor? Eu estou me alimentando e eu preciso também compartilhar. E eu vi que isso assim é perfeito, é maravilhoso, assim, eu incentivo os irmãos. Porque o que acontece? As pessoas estão morrendo de fome espiritual. Elas não sabem que existe esse material. Algumas têm acesso, mas a maioria não. E aí o Senhor, quando me deu esse encargo, assim, eu fui procurar e eu não sabia, na verdade, nem como fazer. E eu peguei o kit inicial, procurei os materiais e fui fazer esse trabalho. Então, quando eu fui para a prática, eu comecei a ter mais crescimento ainda, porque eu pude compartilhar e pude conhecer também muito material que eu não conhecia. Que é o efeito da multiplicação, né, irmã? Quando tu começou a dividir, aquilo começou a multiplicar, né? Exatamente. E aí eu comecei a ter experiência que às vezes eu ia, visitava as pessoas para levar o material e às vezes as pessoas não adquiriam. Ah, não posso no momento, mas elas abriam um grupo, elas começaram a frequentar grupo, começaram a conhecer a palavra, começaram a ter o direcionamento também para a igreja, para congregar. E eu vejo assim que é um crescimento maravilhoso que o Senhor dá a oportunidade desse material. E nós não podemos, né, reter ele só para a gente tem que compartilhar esse material. Porque senão eu vou estar sentando na mesa com alguém que está com muito fome, vou estar comendo e ainda vou dizer para ela, mas que boa essa comida, né? E eu não vou dar para ela também, eu não vou dividir. Então eu creio assim que realmente sem o material que é puro igual que o Senhor tem nos dado, a gente não vai conseguir sobreviver. E precisamos compartilhar, né? Porque as pessoas estão morrendo de fome e nós precisamos levar esse material até elas. Indiretamente, né? E diretamente, porque nós podemos também comprar para doar para as pessoas, né? Eu creio que são os dois lados, assim, que o Senhor está trabalhando muito na nossa vida. Amém. Que reflexão, né, irmãos? A gente trouxe aqui um compartilhar que serve muito para a gente até reprisar, né? É um momento que você está sendo servido na casa do Senhor. Tem aí realmente, como disse aqui o irmão Alex, né? É tanto material, é tanta fartura, né? Você senta na mesa e diz, o que eu vou comer agora, né? Então é esse pensamento. E aí você tem mais pessoas que estão ali, que estão com fome e que daqui a pouco não têm acesso a esse material. E essa é uma pergunta maravilhosa para a gente se questionar com tudo que o Senhor tem nos acrescentado, né? Você sentaria à mesa para comer, tendo uma pessoa com fome, que você sabe que está com fome e ela não tem acesso a nada disso? Eis aí um propósito de evangelismo para chegar e poder levar. E aí tá a irmã mostrando esse trabalho, né? Eu sei até, irmã, que já tem até um grupo, né? Já não parou só na irmã, né? Tem um grupo que está fazendo esse trabalho, que está se unindo, que estão se buscando aí se unir para poder desenvolver, não só nessa cidade, mas também em outras cidades, né? Sim, até faz 2 semanas que nós começamos através de uma outra irmã de Porto Alegre também. Nós começamos porque estava uma espalhada em cada canto e a gente não conseguia assim sozinha fazer. Então nós resolvemos se unir como corpo para levar essa boa nova, né? Esse alimento. E aí nisso começou a surgir muitos irmãos. Então nós temos irmãos de 2 irmãos, Viamão, Porto Alegre, Novo Hamburgo,
creio que é o começo, creio que o Senhor vai levantar mais muitos irmãos. E nós fizemos reuniões e compartilhamos, e tem sido assim maravilhoso a experiência de nos unirmos como corpo e levarmos a palavra, porque a gente está tendo muita experiência com o Senhor. E novos grupos também estão sendo abertos somente através das visitas que nós estamos fazendo, né? Começando por Novo Hamburgo, e cada irmão começando nossa cidade, e já está tendo procura e demanda, né, dos materiais. Creio que os irmãos estão compartilhando, outros vão poder compartilhar também. De tu nem comprar o kit já tem encomenda, porque o pessoal, o Senhor sabe, né, quem está precisando, né, e a gente tem que clamar para o Senhor nos levar até eles, né, para que mais almas não pereçam mais pela fome espiritual, né. E eu creio, sim, que o Senhor está levantando um povo, assim, incentiva os irmãos a procurarem, né, para a gente poder fazer parte desse trabalho para o Senhor, que é maravilhoso, é um trabalho muito promissor que o Senhor está nos dando. Né? E quem não quer, né, ser diretamente, né, ter o Senhor como patrão, né? Eu creio assim que todos gostariam, né? E eu deixo assim essa mensagem de incentivo, né? Porque o Senhor vai dar a coragem essa que a gente precisa. Sei que não é fácil, né? Mas nós temos que unir como corpo agora e levar essa boa nova para os irmãos que estão afastados, assim como eu também estava afastado e fui captado pelo Senhor. Então tem muitos que não conhecem, muitos que estão afastados, porque morreram de fome, porque não tiveram alimento. Essa a gente vê a realidade, que muitos estão perecendo pelo alimento, porque o alimento não é puro, ele é pouco, e ninguém fica. A gente sabe que se a gente se alimenta poucas vezes no dia, a gente sente fraqueza, e espiritualmente também o Senhor nos leva a essa condição, né? Então a gente vê, sim, que a nossa missão é essa, né, de ter a nutrição espiritual e levar até essas pessoas, os escolhidos, né, do Senhor. Amém, que bênção. É o que está previsto lá em Mateus 24:14, que diz: e esse evangelho do reino será levado, né, aos quatro cantos dessa terra, né, a todas as nações, então chegará ao fim, né? E aí, irmão Alex, você vê que bênção, né? A Varoa participando, o Varão aí também. Sei que o Varão já começou agora, até... Começou não, já faz um tempinho que vem trazendo, né, o encargo também de levita, né? Então eu fico vendo assim, conheci um pouquinho quando os irmãos chegaram, né? Eu já mais velhinho um pouquinho, já pude ver os irmãos chegando, né? O irmão já chegou, já abriu o grupo, já fez batismo, né? Abriu o grupo, já começou a louvar, já tem grupo para louvar o Senhor, né? Juntamente com a irmã. E aí eu fico assim, e agora, irmão? Cheio dos encargos, que benção, né? Esses encargos por irmão é realmente uma benção. Como é que não tem sentido, assim? Porque tem muitos irmãos que têm medo, sabe, de encargos, né? Então por isso que eu trago esse assunto para compartilhar. Eu disse, não, mas olha, eu não sei, eu não posso, eu não quero isso e aquilo, e aí como é que eu vou fazer? Tem um certo temor, né? Porque é que nem o batismo, né? A gente fica assim, não sei se eu estou preparado, né? Aí o Senhor chama, ou o Senhor mostra para ele, olha, tem tudo isso aqui que pode ser feito, né? E aí ele diz, opa, não dá, porque eu acho que eu não estou preparado, né? Como é que o irmão se vê assim, diante de todas essas coisas acontecendo tão rapidamente? O irmão tem quanto tempo de batismo agora, né? Em dezembro completam 2 anos. 2 anos. 2 anos de batismo e já está aí nesse serviço todo cooperando na lavoura do Senhor, né? Amém. Eu tenho visto assim, né, irmãos, sempre teve uma passagem que sempre me chamou bastante atenção e muitas vezes eu reflito sobre ela. Aquela passagem lá de 1 Coríntios que o Senhor fala que nós não somos mais donos de nós mesmos, né? E quando o irmão pergunta alguma coisa com relação a essa questão do encargo, né, do compromisso que a gente busca, né, às vezes, muitas vezes eu refletia, né, o que eu posso dar para o Senhor, né? Tem até um louvor que fala disso, né, que a única coisa que nós podemos dar para o Senhor é a obediência, né? E isso me chamava bastante atenção, porque uma vez eu estava refletindo, quando eu pensei assim, né, que nós somos criaturas desenvolvidas por Deus, né? E em algum momento nós nos afastamos de Deus, nós saímos da presença de Deus. Naquele momento Deus abriu mão daquilo que já era dele, né? Porque nós somos um produto divino. E aí eu ficava meditando nisso quando eu olhava para essa palavra, né, que nós não somos mais donos de nós mesmos. Deus, na sua grandeza,
ele não foi lá e tomou de volta aquilo que já é nosso, né? Que já era dele, né? Mas ele foi lá e comprou, né? Ele foi lá e comprou novamente aquilo que já era dele. E aí eu fico me pensando assim, né? Eu fico meditando nisso quando eu faço alguma coisa pro Senhor, né? Na verdade, nada daquilo eu tô dando pro Senhor, eu tô só recebendo, né? Porque na verdade eu já sou do Senhor, né? Tudo que eu tenho é dele, né? O mundo inteiro, né? A gente tem até lá em Salmo 24 diz, né, que todas as coisas são do Senhor, né? E eu tenho visto isso, que tudo que eu posso fazer para Deus é pouco, né? Tudo que eu posso fazer para Deus é pouco. E eu tenho sentido cada vez mais essa necessidade de buscar, né? Porque não tem nenhum talento, não tem nada que esteja em mim que vá fluir por causa de mim, vai fluir porque eu sou um vaso do Senhor e cada vez mais eu preciso buscar me esvaziar para mim estar livre para Ele me usar, né? E eu tenho clamado para o Senhor para Ele me mostrar essa realidade, porque às vezes a gente, no nosso íntimo, guerreia contra isso, batalha contra isso, né? Quantas vezes eu vejo que a minha mente tenta me levar para uma série de planos, projetos, vontades, necessidades e Deus precisa me trazer de volta, né? Uma batalha que eu vejo assim que há dentro de mim, que para eu me dispor para Ele, né? Então eu vejo assim a pergunta do irmão, né? Na verdade não sou eu que estou fazendo algo para o Senhor, né? Na verdade eu só sou um vaso de propriedade dele que precisa estar vazio para que Ele possa usar, né? Amém. 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 Então tá aí, né? Eu creio que a resposta que o irmão trouxe aqui é a humildade, né? Nós sendo realmente os servos do Senhor, sendo humildes e nos preparando para termos a realidade que nós realmente não somos nada, né? Nós vamos fazer tudo com amor, sem qualquer temor, né? É isso que é a bênção, né? E aí, mas irmã, eu fiquei ainda, agora nós olhamos, se tu fosse vender um material pro Alex, que material tu indicaria para um irmão que está assim? Não necessariamente pro Alex, vamos dizer assim, né? Nessa passagem de vida espiritual que o Alex está, né? Vamos dizer assim, porque a gente não consegue ver, né? Tu bate na porta de alguém lá, tu não consegue determinar se aquela pessoa, né? Mesmo tu conversa um pouco, se é batizado ou não, se frequenta. Mas vamos supor assim, tu chegou e foi falar com o Alex, tu conhece já um pouquinho o Alex, né? Que material tu indicaria assim pro Alex nesse momento? Por conhecer, né, o perfil O que tu venderia pra natural, primeiramente, porque o primeiro contato que a gente tem com as pessoas é natural, né? Até que o senhor direcione, mas eu creio assim, que pelo perfil dele, pela atividade natural que o senhor deu, seria a apostila, né, que é de administração e liderança, que é uma apostila que fala muito sobre a organização, sobre a ordem, e ela também relata também a ordem no lar. Então, ela abrange não só o lado administrativo para quem tem um trabalho no secular, o natural, mas também a ordem da casa, né? E pelo perfil dele, assim, de curiosidade, eu apresentaria, né? E nós temos agora também os novos kits, né? Que tem os kits de amargura, kit amor, né? Que são materiais de MP3, que a pessoa pode ouvir, porque às vezes a pessoa, dependendo da correria, não vai querer parar para ler. Mas hoje, em função do trânsito, às vezes o pessoal pode colocar no próprio carro e escutar. Então, assim, mas eu colocaria a apostila de liderança, que é uma apostila maravilhosa, né, que fala, assim, sobre o perfil dele, né. Ih, irmão, será que agora foi a vendedora ou o profeta que falou só que vem mais um encargo? Eu não. Irmã, e o que tu venderia para esse apresentador aqui de TV, aqui agora começando essa nova empreitada junto ao Senhor, né? O que tu indicaria para mim, assim, para mim ter um conhecimento melhor? Assim, vamos ver, vou falar um pouquinho mais dos materiais, vamos aproveitar, né? Essa experiência que ele mantém, essa oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais dos materiais que a gente tem à disposição, né? Pelo perfil do irmão, né, eu indicaria o kit Dons, né, que fala sobre o desenvolvimento dos dons, né? E a escola sobre evangelismo, né, pela comunicação do irmão. E um material também de MP3 também, do amor. Ele é um kit maravilhoso, ele abrange. Quando a gente olha amor, a gente sempre acha que leva para o lado
natural, assim, de relacionamento, mas é um kit, assim, do qual o Senhor nos ensina muito a ter amor, principalmente pelas coisas do Senhor, né? Que é um amor que a gente tem que clamar para o Senhor nos dar, né? Principalmente quando a gente faz um trabalho, que a gente tem que conviver com os irmãos e levar, né, a palavra para outros, né? Então, eu creio que o Dons e Escola de Evangelismo, né? E o Kit Amor, que é MP3, né? Que é maravilhoso. Amém, que benção, não vou nem comentar. Que benção, né? Irmão, agora vamos inverter. Eu sei que o irmão também pega um respingo aqui de fazer esse trabalho, né? Até nem sei, o irmão tá engajado também nesse trabalho da venda, ou tá deixando pra varoa e tá só administrando ali de longe. Como é que tá a posição do irmão nessa parte aí? Então, nesse trabalho eu tô apoiando só na parte organizacional mesmo. Que benção. Mas vamos aproveitar o gancho, já que ela nos vendeu um material, porque nós vamos sair só no prejuízo, nós vamos só comprar, vamos vender agora para ela. Que material nós venderíamos aqui para a irmã Milene? O que tu acha que nós podíamos indicar aqui? Chegou essa dupla, bateu na porta da casa Milene, viemos te oferecer aqui um material. Aqui meu irmão Alex vai oferecer um material para ti, vai te apresentar o nosso menu e vai te vender um material. Que material tu venderia para a irmã? Olha, eu já tenho visto ela vender tanto deste material que eu creio que com certeza ela já deve ter pego um amor tão grande por esse material que ela compraria com certeza, que é o Deus Fala Com Você, né? Eu tenho visto que é um material assim, assistindo, né, esse trabalho, é um material porta de entrada, né? Geralmente é onde a gente encontra resistência com muitos materiais, esse material o pessoal aceita bem, né? Porque por mais distante que as pessoas estejam de Deus, as pessoas buscam um contato com Deus, né? Mas muitas vezes sem entendimento, né? Como Paulo já dizia lá na palavra, eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. E quando tu oferta aquele material, geralmente tem uma boa aceitação, né? Eu tenho visto que a gente já presenteou muitas pessoas, já usou como porta de entrada do material em muitas casas, e geralmente é um material que as pessoas acolhem bem. E com certeza ela já deve ter pego um amor muito grande, que eu já vi tanto que ela vende esse material, eu creio que com certeza ela receberia muito bem. Que benção, não vamos vender um só, né? Vamos vender o volume 1, 2 e o 3, né? Pra gente não sair no prejuízo aqui, né, Alex? Mas, irmã, dentro dessa situação também que tu fala de vender um material, tem algum material que tu acha assim que nem o irmão estava trazendo, né? Realmente o devocional é um abre-portas excelente, né? Tem algum outro material que de repente mais pelo teu perfil de venda, pelo teu perfil do que tu acessa o material, ou pelo perfil até mesmo do pessoal que tem recebido, tem algum outro material que tu vê assim que é de fácil acesso, que o pessoal logo quer consumir? Sim, irmão, tem depois o devocional, né, que é um carro-chefe, que seria, né, um material que a gente está divulgando e trabalhando muito em cima, não só nas casas, mas estamos procurando a fazer eventos em empresas, em escolas, que é o livro Livre-se da Depressão. Porque hoje nós vemos que o mal do século é a depressão, né? Só que as pessoas normalmente conhecem a depressão já no estágio avançado, que é aquela pessoa que não sai de casa, que é aquela pessoa que não come mais, que não toma banho, que está sempre chorando. Mas, na verdade, a depressão ela tem vários estágios. E o livro, se nós formos ver, ele até não é um livro grosso, não é um livro grande, só que ele tem ali uma cura para a depressão. E as pessoas hoje fazem muito investimento em remédios, procuram, e pela medicina a depressão não tem cura. E nós estamos trabalhando muito em cima desse livro, porque tem a cura, né? E ali fala sobre todo, né, o estágio da depressão, sobre os pontos, fala sobre os temperamentos, que é algo assim que o pessoal muito fica curioso para saber qual é o seu temperamento, né? Então nós estamos iniciando um trabalho justamente assim, depois do devocional, que é a porta de entrada, o Livre-se da Depressão. Ele está sendo um material muito divulgado e trabalhado agora. Nós vemos assim nas empresas quantos funcionários não se afastam pela depressão, pelo convívio familiar que tem em casa. Então nós estamos trabalhando muito com esse livro. São muitos, né? Que nem o irmão falou, compartilhou, são muitos. E até mesmo quando nós fazemos uma visita, se eu chegar com todos os materiais, eu vou causar uma confusão. Então, nós estamos procurando fazer já um atendimento, procurando fazer visitas e cada vez apresentando em foco um material.
E depois do devocional, que é unânime, assim, as vendas, é o Livre-se da Depressão, o trabalho, assim, que nós estamos fazendo. E está tendo uma aceitação, porque as pessoas, às vezes, querem ajudar. Eu não tô com depressão. Eu acho que eu não tô, né? Mas eu conheço alguém que tem. Então, a gente está incentivando muitas pessoas a ajudarem essas pessoas que têm, presenteando, comprando e aprendendo a lidar, porque viver com uma pessoa que tem depressão é muito difícil. A gente não consegue lidar com essa pessoa. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande em cima desse livro, que é muito precioso. Creio, assim, que todos os irmãos têm que acessar esse material, porque ele tem, assim, segredos ali que o Senhor está nos revelando sobre essa cura. E até para a gente começar a trabalhar com eles, né? Porque nós precisamos conhecer, né? São muitos materiais. E nós precisamos ir trabalhando com a venda também. Eu estou aprendendo a conhecer muitos materiais que antes eu não conhecia também. Que nós olhamos, mas ainda não chegamos naquele material. Então, hoje, esse irmão te dizendo é o Livre-se da Depressão. Né? E nós estamos trabalhando muito em cima, porque quem não quer hoje ter uma vida em abundância? Né? Quem não quer desfrutar? Quem não quer ser feliz? Quem não quer se encontrar? Então, nós estamos trabalhando muito em cima desse livro, o Livre-se da Depressão. Que bênção, né? Irmão, tu mora hoje aqui na cidade, mas tu trabalha em outra. Esse tempo tu consegue acessar? Eu tenho que te perguntar aqui, como é que tu mais preferes? Como é que chega melhor ao teu gosto, né? Como é que tu come melhor? Assim, é ouvindo, é vendo, é lendo? Eu tenho tentado ser bem eclético, eu faço um pouco de cada coisa, mas o irmão perguntando assim, né, a questão do próprio trânsito, né, esse tempo aí que com certeza é um tempo rico para a gente poder crescer em vida, né. Eu até tive uma iniciativa que eu busquei para mim poder aumentar minha comunhão assim com o Senhor, que eu mudei. Antes eu ia trabalhar, eu trabalho na cidade de Canoas, então são 24 quilômetros daqui até meu trabalho, e eu tinha o costume de ir de carro, né? Por mais que eu tinha essa oportunidade de ir ouvindo o CD, o trânsito, tu sabe que tu te envolve, etc. Eu acabei optando, a empresa que eu trabalho tem a opção de modalidade que ela oferece um transporte coletivo, né? E eu fui fazer um experimento de começar a ir e ouvindo o material e até muitas vezes lendo, né, o próprio ônibus. E deu super certo, assim, eu consigo desfrutar basicamente de quase uma hora, em torno de 40 minutos em cada trecho, ida e retorno de trabalho, e ali é uma boa oportunidade de meditar, de receber, né, a palavra do Senhor. Esses dias até eu tinha esquecido o fone de ouvido em casa, aí eu falei, amém, de repente o Senhor quer que eu durma, né, hoje. E incrível, não consegui dormir aquele dia, o Senhor me deixou aí refletindo, assim, né, e eu fiquei pensando como é rico e como é grandioso, e às vezes a gente até, por estar, né, já inserido em tanto material, que nem eu estava falando antes, em tanta abundância, às vezes a gente perde um pouquinho dessa valorização, né, a gente precisa sempre estar reciclando essa oportunidade. Mas eu me identifico também muito com a leitura, gosto muito das semi-escolas, né, tenho crescido muito assim com a busca da semi-escola. Um material que o Senhor assim me trouxe muitas revelações e eu tenho gostado bastante, já li ele mais de uma vez, foi aquele livro, A Injustiça da Parte de Deus. Cresci muito com aquele livro, né? Jamais pensei que eu fosse uma pessoa que tivesse rejeição, e tenho, né? Afinal, as nações habitam aqui, só eu preciso de luz, né? E esse pão é o que traz a luz, né? Nos expõe, nos bota, nos coloca, né? E eu vejo essa necessidade de a gente estar sempre, quanto mais se expondo a essa luz, né? Para a gente poder estar enxergando, porque para que se torne, aquilo que é oculto se torne revelado, a gente precisa desse pão, né? E principalmente do pão sem fermento, que o Senhor tem nos dado em abundância, né? Amém, que bênção. Então os irmãos estão vendo aqui, mais é um testemunho dos irmãos, a experiência deles com o material, tudo aquilo que nós podemos compartilhar. A gente fala aqui muito de material, comer, mas irmãos, é tudo que vocês e nós aqui estamos precisando para que a gente cresça em vida, né? O nosso foco e objetivo como cristãos é único, e ele é de nós sermos arrebatados, estarmos já com o Senhor, né? Que quem dera a Deus se nós recebermos essa grande bênção, né? De sequer precisar passar, né? Pela morte carnal, já ser arrebatado logo, né?
Isso é o nosso grande objetivo como cristãos. Ainda em carne, temos uma vida espiritual. E dessa vida espiritual sermos elevados para junto do nosso Senhor. E esse material, com certeza, que é um grande apoio, é um grande auxílio que você tem, não digo nem um complemento, mas é um complemento do entendimento da palavra de Deus, porque a palavra por si só, ela é completa. Mas o Senhor nos deu ainda essa grande graça e misericórdia para que a gente tenha mais conhecimento ainda, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais naquilo que o Senhor está nos falando. A palavra, muitas vezes, a gente não chega no entendimento, né? Mas como Cristo disse que aos dele, ele explicava as parábolas, né? Então tá aí, povo do Senhor, tá mais uma vez recebendo as explicações e as revelações do Senhor através desse grande material que é desenvolvido aí hoje, propagado através da editora Vento Sul, do site Pão de Judá, da TV Menorá, né? E do Expansão da Verdade. Todos esses são canais que você tem aí para buscar, para comer melhor e mais, para que você alcance todo o propósito junto a Deus, né? Irmãos, muito obrigado aqui pela participação, né, por essa comunhão. Grato, irmãos, por estarem também aí juntamente conosco. Ficamos por aqui e até o próximo programa. De Bem com o Pão.